Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje é dia 7, agora madrugada do dia 7 de agosto de 2020, e eu decidi então gravar esse podcast para falar um pouco sobre um assunto bastante complicado. Não complicado, na verdade, muito antes tabu do que puramente complexo. Se você veio para essa postagem interessado a partir do título aqui no site, né, dessa postagem, muito provavelmente você tem interesse de conhecer um pouco mais sobre o que é controle financeiro, né, controle das suas finanças pessoais. Mas antes de entrar nesse assunto, eu queria comentar um pouco sobre o que me motivou a colocar essa postagem aqui para vocês. Bom, eu tenho esse site que vocês acessaram desde 2016. E uma das ideias do site sempre foi o de compartilhar dicas e, enfim, sugestões para que as pessoas pudessem utilizar no seu dia a dia. Eu tinha a ideia de falar um pouco sobre a minha vida na Argentina, quando eu ainda estava morando na Argentina, um pouco sobre o meu mestrado, um pouco sobre a minha vida também no dia a dia, dicas sobre a cidade, restaurantes, dicas de filmes, enfim, uma quantidade enorme aí de informação que eu queria compartilhar com vocês e que eu considerava interessante, né, como um conteúdo interessante para quem estivesse acessando o site. Né? E como vocês sabem, é um site que fala sobre cultura, direitos humanos, direito, enfim, uma grande quantidade aí de temas, né? E, eu sempre pensei de falar um pouco sobre finanças pessoais, até por uma experiência que eu tive há muito tempo atrás em relação à importância de controlar as finanças, né, as nossas finanças. Só que o tema de dinheiro, falar de dinheiro é sempre um tema muito tabu, é sempre muito tabu. As pessoas não gostam de falar de dinheiro. Quem gosta? Principalmente se a gente está passando por uma fase em que a gente não tem tanto recurso, né? E então ninguém gosta, por exemplo, que as pessoas falem de como a gente deve gastar o nosso dinheiro, se a gente deve aplicar, se não deve aplicar, se deve economizar, se não deve economizar, enfim. Em geral, as pessoas não gostam de falar desse assunto. Eu também não gostava, muito pelo contrário, detestava quando a minha família queria dizer como que eu deveria gastar o meu dinheiro. Mas, com o tempo, a gente acaba crescendo, amadurecendo e o controle das nossas finanças passa a ser algo menos tabu e um pouco mais, como é que eu posso dizer? Um pouco mais leve, porque realmente não é algo leve, não é algo que a gente gosta de fazer com naturalidade, a gente precisa aprender a fazer isso. Então, o objetivo de hoje dessa postagem é trazer um pouco sobre a minha experiência pessoal com dicas voltadas para vocês que estão me ouvindo agora. Como eu comentei, não é realmente algo fácil, um tema fácil de se tratar, mas eu gostaria que vocês ouvissem essas minhas sugestões com a mente aberta, pensando que essas dicas e essas informações que eu estou trazendo aqui podem te ajudar no futuro a ter uma relação melhor com o seu dinheiro. Bom, e o título dessa postagem foi exatamente como controlar suas finanças em 3 passos. O primeiro sendo planejamento, o segundo sendo o controle e o terceiro sendo a revisão. E eu vou falar
de todos esses 3 pontos agora para vocês, entrando em um por um. Mas enfim, o que é o planejamento, né? E logo aqui abaixo vocês vão encontrar uma grande quantidade de outras informações e print screens de telas que eu considero que são importantes para vocês irem acompanhando. À medida que vocês estiverem ouvindo essa mensagem, vocês podem ir olhando o conteúdo também que eu coloquei aqui embaixo. Então, o primeiro ponto é o planejamento. O planejamento nada mais é do que você sentar um pouquinho, olhar o seu comportamento financeiro, como você vem gastando o seu dinheiro até então, e a partir daí pensar como você vai gastar o seu dinheiro, como você vai usar o seu dinheiro no próximo mês. Importante mencionar que quando a gente está falando aqui de controle financeiro, controle das finanças pessoais, eu sempre gosto que a gente utilize como referência o período de um mês. Porque a partir desse período de um mês vocês conseguem olhar principalmente algo que é o princípio básico do controle das finanças pessoais, que é ter uma receita maior do que as nossas despesas. Ou seja, gastar menos do que a gente ganha num determinado período. Como que eu faço esse planejamento? E aí é a primeira dica que eu trago para vocês. Eu utilizo uma planilha no Excel, que é uma planilha que eu mesmo preparei, em que basicamente o que ela faz é cobrir todas as categorias de despesas e gastos que eu tenho durante o mês. Essa planilha, que eu vou deixar aqui embaixo também para que vocês possam fazer o download e utilizar, é uma planilha super simples do Excel. Eu também vou colocar um tutorial de como usar a planilha, apesar dela não ser nada complicado. Mas a ideia é que vocês utilizem essa planilha para fazer simulações de quanto que vocês vão ter de renda num determinado mês e quanto que vocês vão ter de gastos também naquele mês. Planejamento é isso. É olhar o seu passado, principalmente, como que você vinha gastando, se você tinha algum tipo de controle, ou olhar suas faturas do cartão de crédito, olhar os extratos da sua conta, enfim. São várias formas de você olhar o seu passado e começar a planejar o seu futuro. Mas não se desespere. Isso tudo é um planejamento. Vocês estão, basicamente, nessa etapa, olhando para frente e pensando como que vocês vão gastar o seu dinheiro. Não se assustem se, no decorrer do tempo, e aí entrando na segunda etapa, vocês não fiquem dentro desse planejado, desse orçamento que vocês pensaram no início do mês. Porque é normal. É normal, nos primeiros 2, 3 meses, a gente se adaptar a esse novo ritmo, que é o de controlar suas finanças. Muito bem, a partir do momento em que você planejou o seu mês, a segunda etapa é o registro das suas despesas. É impossível, e eu volto a dizer, é impossível fazer um controle das suas finanças pessoais se você não registrar todos os seus gastos. E eu não estou falando só de um ou outro gasto, não. Estou falando de todos os seus gastos. Só fazendo o registro de tudo é que você vai ter a real claridade de quanto que você gasta no mês. Se você não fizer o registro, fica impossível você saber efetivamente quanto você gasta. Você vai ter uma estimativa. Tudo que não é exato é uma estimativa. Pode até ser uma estimativa muito próxima da realidade. Mas o que a gente quer fazer é controle efetivo, não é ficar fazendo estimativa. Então, para fazer esse controle, esse registro de tudo que você gasta, eu sugiro a utilização de uma ferramenta que seja adequada para isso. E aí, hoje, no mundo da tecnologia, nós temos diversas ferramentas que te permitem fazer isso.
como, por exemplo, os aplicativos de celular que fazem esse controle para a gente. O que a gente precisa fazer é basicamente registrar, fazer as entradas, né? Alguns, inclusive, fazem isso diretamente a partir do acesso automático aos seus extratos. Mas uma ferramenta é muito importante. Vocês precisam ter uma ferramenta para fazer esse controle e esse registro dos seus gastos. Eu aqui vou dar 2 sugestões. As minhas sugestões são sugestões pessoais, tá? Mas depende de cada um, basicamente, definir qual é a ferramenta que vocês querem, que a pessoa vai querer utilizar para fazer o controle. Vai depender de muitas coisas. Se você é uma pessoa que tem um pouco mais de disciplina, por exemplo, um aplicativo que seja automático, que busque o gasto direto do seu extrato, não faz tanto sentido. Se você é bastante disciplinado, você pode ter a ferramenta manual em que você registra os seus gastos um a um. Agora, se você não tem tanta disciplina para fazer esse controle, esse registro, que é importante fazer no momento em que você faz o seu gasto, talvez o ideal seria um que faça realmente o registro a partir do seu extrato, automaticamente. Que aí você não vai correr o risco de esquecer nenhum dos gastos que você fez. Bom, aqui eu coloco 2 sugestões nessa linha entre o automático e o manual, que são o Guia Bolso, que é um aplicativo voltado especificamente para consumidores no Brasil, que ele permite esse acesso automático aos seus extratos, mas que ao mesmo tempo ele não tem multimoeda. E eu vou dizer para vocês que a possibilidade de você fazer registro em multimoeda é muito importante, porque às vezes a pessoa viaja, tem a necessidade de mudar de país, ou receber alguma renda em outra moeda. Então, ter um aplicativo que permita registros em várias moedas é vantajoso se você realmente precisa. Se não, o Guia Bolso, para mim, que foi um aplicativo que eu usei durante muito tempo, é muito útil. Mas para fins desse post, o tutorial que eu apresentei no final, eu trouxe o Home Budget, que é a outra ferramenta que eu estou sugerindo, recomendando, na verdade, que também é muito bom, mas que nesse caso é manual. E aí, volto a dizer, no caso de um aplicativo manual, você precisa ter muita disciplina para fazer os seus registros de forma regular. A palavra-chave aqui é regularidade. Não deixar de fazer o seu registro sempre que houver o gasto. E nesse sentido, para ter a regularidade, são 2 pontos: costume e disciplina. Se você tiver essas 2 características, você vai ter regularidade no seu registro e, portanto, seu registro vai estar fidedigno. No final do mês, você vai poder olhar para trás e dizer: isso daqui é o que eu realmente gastei nesse mês. E aí a gente entra na terceira etapa, que ela pode ser dividida em 2 subetapas. A terceira etapa é a da revisão do seu planejamento, ou de como que você vem gastando o seu dinheiro. E como eu expliquei, ela pode estar subdividida em 2 outras etapas. Uma primeira, que é a avaliação, que é basicamente olhar a fotografia dos saldos que você tem e observar qual que é a sua situação financeira real. E como que isso é feito? Primeiro, utilizando a mesma planilha Excel que eu mencionei lá no início, é o mesmo modelo que eu vou colocar aqui, vocês vão poder fazer o download e tudo mais. E essa planilha ela permite que você coloque todos os saldos a cada mês de todas as suas contas. E a planilha calcula a sua evolução. Se de um mês para o outro o seu saldo diminuiu ou aumentou. Qual que é a vantagem de você ter esse tipo de histórico? É de olhar e ver o seu esforço sendo recompensado ao longo do tempo. Olhando aquilo que você se esforçou para economizar e se efetivamente você está economizando ou não. A outra parte dessa revisão é o replanejamento. É você olhar os seus gastos e identificar que, por exemplo, você gastou muito mais do que o planejado em alimentação, ou gastou muito mais do que o planejado em baladas, por exemplo. Ou não, ou você gastou muito menos e que, portanto, para o mês seguinte, você pode simplesmente projetar um valor menor para aquela categoria de gasto. Ao mesmo tempo que você vai fazendo essa avaliação de olhar e dizer, olha, aqui eu gastei mais, ou aqui eu gastei menos, você precisa planejar o seu próximo mês. Então, em cada uma daquelas categorias que você tiver, você faz esse replanejamento, essa análise de como que você gastou e, a partir de então, como que você vai gastar para o próximo mês.
Esse replanejamento é muito importante quando você pensa no futuro. Às vezes, no próximo mês, você tem um aniversário para ir, precisa gastar com presente de aniversário, ou então você precisa fazer um investimento em uma reforma ou uma viagem. Então, são vários elementos, muitas vezes sazonais, que você precisa planejar mês a mês. Por isso, essa última etapa é tão importante. Agora, essas são as 3 etapas que eu mencionei: planejamento, registro, revisão. Mas eu vou colocar aqui algumas dicas que são dicas bônus. A primeira delas, para quem quer efetivamente controlar o seu dinheiro, as suas finanças pessoais, além de gastar menos do que você ganha, que isso, como eu disse, é o princípio básico do controle financeiro, existe a necessidade de estabelecer metas. Tudo na vida precisa de metas. Primeiro que as metas, elas ajudam você a saber onde você está, para onde você está indo, como você quer chegar lá. Mas essas metas que eu estou mencionando, elas podem ser de 2 formas. Ela pode ser financeira, ou seja, quanto que eu quero economizar neste ano? Eu quero economizar R$5.000. Ou eu quero economizar R$300 por mês. Ou eu quero alcançar o meu primeiro bilhão. São diversas as possibilidades que você tem de estabelecer metas financeiras. Mas o que eu acho mais importante é que cada um de vocês também possam estabelecer metas de consumo. Ou seja, com esse dinheiro que eu estou guardando, que eu estou me controlando, eu quero comprar um computador novo, ou eu quero fazer uma viagem, quero trocar de carro. Estabelecer metas de consumo que você possa desfrutar da sua vida, curtir a sua vida de verdade. Não dá para viver apenas para guardar dinheiro. Até porque, se a gente faz isso, se a gente só vive para economizar dinheiro, a gente deixa de aproveitar a vida, o que naturalmente gera depressão, o que naturalmente gera desconforto, o que vai fazer com que você não queira mais controlar as suas contas, o que vai fazer com que você entre em descontrole e passe muito seguramente a gastar muito mais do que você ganha. Então é importante estabelecer essas metas de consumo, para que você possa ter tranquilidade. E também não se controle, não corte os seus gastos naquilo que te faz feliz. Se você gosta de ir num bom restaurante, não deixe de fazer isso durante o mês. O que você precisa fazer é planejar para que essa saída, uma vez por semana, enfim, ir ao cinema, sair com a sua esposa ou com o seu namorado, enfim, sejam permitidos dentro do limite do seu orçamento. Outra dica que é muito importante é olhar, em vez de se concentrar sempre no seu saldo mensal, ou seja, se você está gastando menos do que você ganha nesse mês, olhar um pouquinho para o anual. Como eu mencionei aqui, alguns gastos eles são sazonais. Então, no início do ano, quem tem filhos precisa gastar mais com material escolar, por exemplo. Então, naquele mês, talvez o seu saldo do mês vai ficar negativo. Mas no ano, olhando os 12 meses, é possível ver que você talvez economizou, você não gastou mais do que você ganhou. Se você olhar por essa perspectiva mais anual, fica mais tranquilo, por exemplo, de estabelecer as metas de consumo que eu mencionei. Por exemplo, uma viagem. Eu quero viajar no final do ano. Eu posso ir pagando a viagem durante o ano, quando eu chegar no final, eu já consigo viajar com ela quitada. Mas em algum mês eu vou ficar um pouco apertado, porque, como eu mencionei, gastos sazonais, preciso fazer a manutenção de algum produto eletrônico, enfim, as possibilidades são várias. Mas isso é o que acontece de forma sazonal, que pode fazer com que o seu saldo naquele mês esteja negativo, mas que no anual ainda esteja favorável, que você ainda possa fazer a sua viagem, etc. Então, é muito importante olhar o anual versus o mensal. O mensal, não me entendam mal, o mensal ele é muito importante, porque afinal você planeja mensalmente, você não planeja anual. Até porque se você planejar um orçamento anual, é muito mais difícil de você fazer o controle, porque aí, será que eu estou gastando muito, estou gastando pouco? Se você gastar muito no início do ano, depois para recuperar no final, no meio, no final do ano é mais complicado. Então é muito importante fazer o seu planejamento mensal, mas olhar o saldo positivo ou saldo negativo mais a título anual. Por último, como último dessas minhas dicas bônus, eu queria mencionar uma das metas que é extremamente importante, que é o quanto nós deveríamos economizar por mês, ou do total quanto que você ganha. Em geral, os especialistas de finanças pessoais sugerem entre 10% e 30% do seu salário. Eu concordo, eu acho que essa é uma porcentagem boa de economia, entre 10% e 30%. Mas vejam só, 10% e 30%, 30% do salário é muito dinheiro.
Então, se você não tiver condições de economizar os 30%, economiza 10%, economiza 15%, economiza 20%. Tenta não economizar menos do que isso, porque menos do que 10% pode não ajudar você a construir um colchão ou um pouco de poupança para um momento de emergência, por exemplo. Então é importante pelo menos 10% da sua renda. 30% seria o ideal, 10% é o aceitável. Mas não deixa de economizar algo e, ao mesmo tempo, não deixa de aproveitar a vida. Não deixa de fazer algo que você quer fazer só pela razão de que você está tentando economizar. O importante é avaliar. Eu preciso fazer isso agora? Há necessidade? Posso deixar para depois? Posso economizar o dinheiro primeiro antes de consumir? Tudo isso é possível fazer. Depois, quando a gente olha para trás e vê como que a gente cresce fazendo esse controle, tendo essa relação saudável com o nosso dinheiro, é muito mais fácil a gente alcançar outros objetivos. Quando eu comecei a fazer o controle das minhas finanças, e como eu mencionei, é sempre muito tabu, né? As pessoas não gostam de falar de dinheiro, mas eu acho que aqui no site eu tenho sempre feito as minhas postagens bastante conectado com as minhas experiências pessoais. Então, eu tenho que dizer isso para vocês. Eu comecei a fazer um controle mais efetivo das minhas finanças há uns 7 anos, mais ou menos. 7 anos que eu venho ganhando experiência. É sempre uma experiência nova, a cada mês, a cada ano. É sempre uma nova experiência de identificar como que eu estou fazendo esse controle. Mas é muito gratificante olhar essa relação positiva e saudável que a gente tem que ter com o nosso dinheiro. Se você está passando por esse momento difícil, precisa controlar melhor aquilo que você recebe, aquilo que você tem de renda, em relação aos seus gastos, dá uma olhada nessas dicas, dá uma olhada nos prints que eu coloquei aqui embaixo, dá uma olhada nos tutoriais que eu coloquei mais para o final. E se você tiver qualquer dúvida, entre em contato comigo. Meu e-mail está aqui registrado, gl@jorgelima.net. Entre em contato comigo, podem fazer as perguntas que vocês quiserem, qualquer dúvida, qualquer inquietação. Se precisar só de conversar, falar um pouquinho sobre isso, eu estou à disposição para ajudar. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Um abraço.